Oi, pessoal, tudo bem? Sara Nicolelli falando sobre esquizofrenia. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da falta de medicamentos que nós tivemos no final do ano, onde só foi normalizado, ainda está normalizando, agora em janeiro. A falta de medicamentos iniciou-se lá por outubro, novembro, dependendo do tipo de medicamento e a região, né? Sul, norte, centro-oeste, aonde estava em falta. Foram 10 estados, pelo menos, que nós soubemos, né, que estavam em falta. Talvez até mais. Mas isso foi uma estimativa que nós fizemos conforme a procura das famílias para a AME, né, do que estava faltando, quais eram os medicamentos e as farmácias de alto custo. Então, a pergunta que eu faço a você, até quando seremos reféns, né, do governo? Pessoal, não importa o governo, tá? Não importa o partido, não importa se é o municipal, estadual ou federal. O que importa é que nós temos o direito, né? E isso, inclusive, pela lei da psiquiatria, né? Pela lei 10.216, onde fala dos direitos, né? Das pessoas com transtornos mentais, tudo muito bonito quando se coloca em prática, né? Mas se não tem a prática, não adianta de nada fazer lei. E nós somos um país onde as pessoas não sabem cobrar aquilo que é de direito. Eu recebi inúmeras ligações, inúmeros pedidos para ajudar as famílias, né, que estavam sem o medicamento. Nós disponibilizamos, conforme nós também recebíamos doações de outras famílias que já não faziam mais uso desses medicamentos e pudemos enviar a várias famílias. Isso foi muito bom, né? Foi muito gratificante para a AME fazer esse mutirão para ajudar essas famílias, mas não é assim que a gente deve, né, viver. Eu acho que nós temos que ter o acesso para esses medicamentos, sem falta. Mostramos também a nossa força, né, de quando nós queremos e nos unimos, nós conseguimos. Conseguimos também fazer através de vídeos de alguns voluntários da AME e outros simpatizantes uma campanha de arrecadação para a compra desses medicamentos. Conseguimos mais uma vez ajudar várias famílias. Gostaria de ter ajudado centenas, mas também não recebemos o suficiente para isso. Então, pessoal, foi através das mídias que nós conseguimos chegar, né, ao governo federal, alguns até estadual, que entraram em contato comigo para falarmos dessa falta de medicamentos. Quando um pai ou uma mãe vai diretamente num CAPS ou vai nessa farmácia de alto custo, às vezes muito bem recebido, às vezes nem tanto. E nós precisamos mudar a forma como eles lidam, né? Lidam eles, que eu digo, né, entra aí todos os governos e todos os órgãos que nós procuramos, seja até inclusive o Ministério Público, que nem sempre também nós somos muito bem atendidos pelo Ministério Público ou Defensoria, né? Às vezes é um jogo do empurra, manda para um, manda para outro e ninguém soluciona a situação daquela família. Se as pessoas pudessem pagar um advogado particular, certamente o fariam, né? Ou até mesmo teriam uma condição muito melhor de vida a oferecer ao seu familiar com esquizofrenia. Agora, o fato também de você pagar um advogado não quer dizer que você tenha dinheiro para bancar tantos medicamentos, né? Aí tem consulta com o médico, às vezes um psicólogo, terapias, enfim, são N situações. Então, o que eu preciso que vocês passem a fazer a partir de agora é cobrar. Nós precisamos dessa união. União de associações, união de famílias. Eu tenho alguns vídeos de alguns jovens com esquizofrenia numa situação lamentável, que mãe nenhuma gostaria de ver um filho, que pai nenhum gostaria de ver. É triste, né, de saber às vezes que se perde um filho por N motivos relacionados envolvidos à nossa saúde mental. Muitas vezes as famílias não sabem como lidar com essa situação e quando chegam na AME já está uma coisa assim, já tão, ou em outra associação, né?
já tá tão avançado que você às vezes não sabe nem como ajudar essa família, porque já está comprometido demais esse paciente, né? Então, até conseguir estabilizar, depende muito de uma boa equipe para estabilizar essa pessoa. Às vezes são mães idosas, sozinhas, carentes ou que precisam trabalhar fora, não tem com quem deixar o seu familiar. E nessa falta de medicamentos que nós tivemos agora, vocês viram a importância de termos, inclusive, a mídia a nosso favor, que foi SBT, a Jovem Pan, Jornal da Manhã, o Estadão, a Rede Globo, que nos ouviu. O quanto é importante termos como aliados a imprensa, porque a partir do momento que você joga para a imprensa, né, alguém vai ter que se mexer. Se você citar nomes, então, melhor ainda. Então, o que isso tem a ver quando eu falo dos vídeos que eu tenho de algumas pessoas com a esquizofrenia em particular, sofrendo, pelejando por falta de medicamentos ou por falta de uma internação? Eu não sou a favor de você deixar um familiar seu internado por muito tempo, mas também não sou a favor de ter essa pessoa dentro da sua casa, esse teu familiar dentro da casa, né, sofrendo e você sofrendo junto, né? Às vezes são situações, pessoais, inevitáveis, e são situações que não tem como você manter esse teu familiar perto de você, né? E o que eu gostaria de falar com vocês é: quem puder, quem quiser, né, com autorização devida, eu gostaria de fazer um apanhado de vídeos ou fotos, melhor um vídeo, onde mostra a falta do atendimento ao nosso familiar, a falta de adesão ao tratamento desse familiar, falta às vezes de um leito para internar e como que essa pessoa está dentro de casa reagindo. Alguns ficam totalmente isolados, sem higiene alguma, que você não pode entrar no quarto, vira como se fosse esses compulsivos, né, de guardar lixo. Alguns ficam agressivos, infelizmente, alguns ficam agressivos, né, tornando esse lar não mais um lar, mas um verdadeiro manicômio, porque aí sim, né, a pessoa vive suja, às vezes urina. Já tive casos de defecarem no próprio quarto e ficarem ali, não tomarem banho há meses, não cortarem unha, cabelo, se come dentro do quarto, ali fica, não deixa a mãe entrar. E assim essa família vai vivendo. E isso é uma forma normal? Onde está a preocupação de toda essa turma que fala tanto, né, de tratamentos aí humanizados? E aí isso aí vai para qualquer profissional da saúde mental, né, envolvido, realmente engajado na nossa luta, no dia a dia. É tudo muito bonito, né, no papel e às vezes até falar. Muito bacana, mas a gente quer ação, né? Então, quem puder me enviar vídeos com autorização, enviar para o meu e-mail, autorizando por escrito, dando seu RG, CPF, eu gostaria de fazer um apanhado para mostrarmos, né, para a mídia, fazer uma matéria para mostrarmos em que condição fica esse paciente quando ele não tem o tratamento devido. Porque, pessoal, quando falam que não deve haver internação, que a gente tem que cuidar em casa, seria muito bacana, mais uma vez falando, se isso fosse a prática. Aí veio a pandemia, piorou mais ainda, né? Porque tem CAPs aí que não funcionou, a maioria acho que não abriu, só em caso emergencial. Mas o que para eles é emergencial? Quando nem sempre a pessoa ela concorda em ir ao CAPs ou ir ao médico. O ideal seria que nós tivéssemos agentes que fossem em casa. Nós sabemos que tem, mas para esquizofrenia especificamente, quantos podem me falar que conseguiram, né? Que fosse um psiquiatra ou um psicólogo em sua casa, um assistente social em sua casa,
para fazer um acompanhamento do seu familiar, inclusive de vocês também, né? Porque não envolve só a pessoa com esquizofrenia, envolve a família. E eu gostaria de ter então esses vídeos para que a gente possa fazer essa apresentação, né? Mostrando o que essas famílias passam. Não tenha vergonha, tá? A gente pode, nesse caso, pedir para deixar a imagem da pessoa fosca, né? O rosto da pessoa fosca, mas mostrar o comportamento dela, né? O que ela faz, ou fotos de um quarto, como que se encontra, porque o falar parece que não adianta muito, a gente tem que ir lá e provar, né? Mostrar o que está acontecendo. Então eu peço a tua ajuda. Isso não é para mim, é para você que está precisando de ajuda também. Eu preciso, mas ainda tenho os meus recursos, mas muitas famílias não têm, gente. Tem muita família aí que realmente, olha, sequer tem o dinheiro para comprar o pão e o medicamento. Nós temos que pensar nessas famílias vulneráveis. A vulnerabilidade, ela não está apenas na classe social, ela também está na sua saúde mental, né? No ambiente que ela vive. É um conjunto de fatores, né, que a gente tem que levar em conta. Como que uma família hoje consegue manter a sua casa com um salário mínimo, às vezes sabe, com vários filhos, ou o marido vai embora, um que está desempregado, aí o outro tem um transtorno. Você come ou você compra remédio, né? A gente então precisa lutar por esses direitos, não apenas do medicamento, mas de uma assistência adequada a essas famílias. Entra governo, sai governo, até hoje, ninguém se preocupou com a saúde mental. Não me apontem partidos ou ex-presidentes, porque eu não vi até hoje alguém que tenha feito algo que prestasse na saúde mental, né? E então nós temos que nos unir. Ai, entrou uma... Até me perdi aqui, mas quebrou um negocinho, entrou aqui uma fepinha no meu dedo. Então, pessoal, o que eu peço para vocês é união. A partir do dia 26, agora, 26 de janeiro, eu terei uma live com duas mães. E eu quero que vocês vejam o exemplo dessas duas mães, de como elas encararam a doença, como os filhos reagiam à doença, como que a vida delas se transformou e em que condição vivem os filhos hoje. Por quê? Se nós tivéssemos um acompanhamento mais próximo, em vez de dizer assim, quantos aí, se não for no CAPS, já não pode fazer nada. A pessoa, já, meu Deus do céu, é visível, é notório isso, que uma pessoa que já está em crise, né, aquele delírio persecutório, chega para ele e fala assim, você tem que ir lá no CAPS, você tem que fazer a tua consulta. Eles não querem. Então não é mais fácil ter uma pessoa que vá lá e faça o acompanhamento, né? Existem, acho que para outras situações, mas eu não vejo para esquizofrenia. Vocês lembram do IBGE antigamente, que batiam na casa da gente e entravam para fazer uma pesquisa? Nunca mais eu vi isso. Mas continua, o IBGE continua funcionando. Então, estatísticas que eu não sei de onde tiram, porque eu nunca mais, né, desde que eu cresci, eu via que iam falar com a minha mãe. Mas até hoje eu não sei. Enfim. E a gente tem que mais ou menos cobrar isso, sabe? Nós temos que mudar um pouquinho essa situação. Mas é só a gente se unindo que a gente vai conseguir mudar isso. Eu posso representar, outras associações podem representar vocês. Alguns dizem que eu sou a única associação muito política, né? Que eu me meto muito no meio da política. Mas se você não se meter com eles, você não vai fazer nada. Eu poderia ter associação e apenas ficar atendendo ali as mães. Vamos ficar conversando aqui, vamos fazer uma terapia ocupacional, vamos bordar, vamos conversar.
né? Porque a AME, ela é direcionada aos familiares de pessoas com esquizofrenia. Nós não tratamos diretamente o paciente, né? Até porque a gente sabe dessa dificuldade. Então, a AME nasceu para dar assistência às famílias que estão em dificuldade, ou para você que queira conversar com um psicólogo, ou para você. Agora, nós temos um psiquiatra também, né? Que é um preço bem abaixo da tabela. Depois também nós temos outros acordos, nós temos voluntárias maravilhosas. E, gente, mas não adianta só isso, né? Tem que ter essa união. Só quando nós sairmos todos juntos, eu já pensei até em fazer passeata, né? Pena que a AME abrange o Brasil inteiro, né? Porque se fosse, acho que a maioria daqui de Curitiba ia dar uma passeata enorme. Mas a gente pode fazer barulho mesmo sem ser passeata. Ou que cada um faça na sua cidade. Vamos juntar aí e vamos lá cobrar. Vamos reclamar. Se você parar, gente, eu trabalhei na prefeitura e trabalhei no governo do estado, tá? Quando você vai fazer uma barulho, né? Vamos dizer assim, um panelaço na frente da prefeitura ou do legislativo, no caso do governo, do estado, eles param. Alguém, olha, o que é o barulho daqueles ali? Se for meia dúzia de gato pingado, você não vai fazer, realmente ninguém vai se importar, ainda vão rir da tua cara lá da janelinha, nossa, olha ali, meia dúzia de gato pingado fazendo ali uma passeatinha, né? Agora, vai numa turma grande para você ver se não incomoda. Até porque geralmente o partido contrário, daquele que está lá no governo, vai adorar falar sobre isso. Então, de certa forma, a gente sempre vai chamar a atenção de alguém. Mas a gente precisa aparecer. E não é se escondendo dentro da tua casa que você... Gente, a gente tem que pensar o seguinte, né? Quem são as pessoas que se preocupam conosco? Quando os nossos familiares estão ali na pior, você está na pior, você está numa condição que você já não aguenta mais, um desgaste terrível. Quem que se preocupa com a gente? Quais são os familiares, os amigos que lembram que você existe? Me digam. São poucas as famílias que continuam unidas. Então, quando eu falo que a AME é mais política, e eu sou às vezes rechaçada por alguns de que eu sou muito política, que o meu negócio é palanque. Primeiro que eu nunca subi em palanque para fazer política, né? Muita gente pede para eu me candidatar. E quase saí candidata. Eu estava para sair candidata, mas desisti porque eu não estava afim. Assim, aquele momento para mim não era o momento ainda, né? Não sei se um dia eu vou ter. De momento eu não penso nisso. De momento não. Mas pode ser que amanhã eu acorde com outro pensamento, né? Porque se for para melhorar, aí pode ser. Mas quando me chamam, sabe? O negócio dela é palanque? Não, é porque eu procuro vereador, eu procuro deputado, eu procuro ministros, eu infernizo. E então eu poderia ficar ali na AME atendendo as mães, né? Vamos conversar, vamos fazer um crochê, um tricô hoje, enquanto a gente conversa, enquanto a gente faz uma terapia. A gente faz isso? A gente quer fazer isso? Claro, é necessário encontros de famílias, conversas com os terapeutas, com os psicólogos, mas a gente também precisa agir. Não é só de encontrinhos que as coisas vão mudar, né? Obviamente, outras associações devem fazer parte de algum conselho nacional de saúde, não sei. Sinto uma grande distância entre as associações, sinto isso. Sinto na pele essa distância, mas não vou ficar esperando que alguém olhe e diga, vamos fazer parceria. Não, então eu vou e procuro fazer do meu jeito. Eu procuro, às vezes, essas associações, mas quando eu vejo que não tem muito o retorno, ou talvez até porque para elas não seja interessante nesse sentido, né? Elas querem continuar fazendo muito bem o que estão fazendo até hoje. As associações que eu conheço, todas elas cumprem muito bem o seu papel.
né? Elas têm dado um suporte muito bacana a famílias, a pacientes, talvez até muito mais do que a própria AME, não sei, não sei, né? E também não me preocupo com isso, me preocupo com a AME dar certo, né? Que a gente esteja indo por um caminho certo. Então, pessoal, era isso que eu gostaria de conversar com vocês, que fica aqui a pergunta lançada: até quando seremos reféns, né, de um governo, seja ele qual for? Não estamos falando aqui de partidos, não vou dar nomes de ninguém, até porque hoje ninguém, se eu for citar nome de todos os que passaram na presidência ou como governantes, né, os que fizeram pela saúde mental. No Paraná aqui até que a coisa funciona, sabe? Eu não tenho muita reclamação. Agora, reclamação a gente sempre vai ter, né? Por exemplo, às vezes um gosta de um hospital X, o outro gosta do Y. Que gosta do Y odeia o do X, o do X odeia o Y. Então, isso é uma coisa muito pessoal de como, às vezes, o teu familiar é atendido lá. Mas outras situações, a gente tem que estar observando. Temos que participar de assembleias. Pessoal, tem que ir lá na Câmara de Vereadores, tem que ir lá na Assembleia Legislativa, sabe? Participar. É porque, por conta da pandemia, acho que não teve mais nada, né? Morreu, o mundo acabou. Chegou, parece que o apocalipse e que ninguém faz mais nada. Vai de máscara, se for preciso pôr luva, põe luva, mas o mundo não pode parar por causa disso, né? Mas era isso, não quero falar de politicagem porque as pessoas levam muito para o lado do partido. Ontem eu passei por uma situação meio constrangedora, mas enfim, a gente releva. Eu aprendi depois de um tempo que às vezes é melhor calar em determinadas situações a você tentar discutir com alguém que acha que é o dono ou a dona da verdade. Então eu acho que a gente não precisa provar nada, porque eu acho que ninguém é dono da verdade. Não existe. O que é verdade para mim pode não ser para você. Mas existem algumas evidências que comprovam muitas coisas e a gente tem que prestar atenção nessas evidências, que alguns levam para o lado partidário. Então, quando eu falo que as pessoas, elas não lutam pela causa, elas lutam pelo partido que está lá. No lugar de juntar o partido A com o partido B, os seguidores, né, os que são os eleitores, que são do partido A, que odeiam o B, e o B que odeiam o A, eles não lutam, esses eleitores, né? Eles, ou vamos falar, os familiares, vou dar um exemplo, familiares de pessoas com esquizofrenia, tá? Esses aqui são do partido A, adoram o A. Esses aqui adoram o B. Só que no lugar de se juntarem pela mesma causa, eles não se juntam, porque o partido A odeia o partido B, que odeia o partido A. Ou seja, não lutam. E isso que eu estava tentando dizer ontem, eu fui interrompida e, enfim, né? Eu acho que a gente aprende tanto com as situações. Eu, no passado, eu tinha uma língua bem afiada, até tenho ainda, mas eu aprendi que algumas situações convém mais a gente calar. Numa situação dessa, não é você às vezes dar murro em ponta de faca, né? Então é melhor você ir direto em aonde pode modificar do que aquele que argumenta e não vai mudar nada. É isso aí, pessoal. Recado dado, tá? Desculpem aí a ausência. E dia 26, tá? No Facebook, da AME, Facebook, AME falando sobre esquizofrenia. É sobre esquizofrenia, tá? Você coloca lá AME ou sobre esquizofrenia no Facebook, vai da AME, ou AME Grupo Mãos de Mães no Instagram. Dia 26, às 19h30, 19h30, eu terei uma conversa com duas mães que vocês vão ver o que essas mães passaram e passam com os seus filhos. Vocês vão ver
o quanto às vezes a gente ainda, conforme a nossa situação, ainda somos privilegiadas, ainda somos abençoadas. Tá ok, pessoal? Estejam nessas lives. É muito importante que vocês acompanhem, compartilhem, porque vocês podem alcançar outras famílias que estão precisando dessas informações e não conseguem ter. Eu estarei em conversa com a Lia e a Andreia. E sobre seus filhos, Rafael e... Ai, como é que é o nome do filho da Lia? Meu Deus, me deu um branco. Justo ele que eu tenho tanto carinho, afeição, me deu um branco total. Bom, acompanhem essas lives, pessoal, porque vai ser extremamente importante para que vocês aprendam a lidar com o abandono, com a fuga, com a tentativa de suicídio, com outras situações, às vezes com uma prisão ou quando você apanha de um filho. Assistam essa live que vocês vão aprender, se impressionar e ver, e poderem ver a importância de nos unirmos. No Instagram, Ame Grupo Mãos de Mães, ou no Facebook, Ame Associação Mãos de Pessoas com Esquizofrenia. Lá na barra vocês vão colocar sobre esquizofrenia, eu acho até que direciona para Ame. Não é o grupo fechado, tá? É a página Ame Associação Mãos de Mães de Pessoas com Esquizofrenia.